A gente está chegando cada vez mais perto daquele tão esperado dia da assinatura do Memorando de Entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, marcado para sexta-feira na Suíça, acho que é lá. Ou melhor, em Genebra, desculpa, em Genebra. Mas será que a gente vai chegar lá mesmo? Essa é uma das minhas maiores preocupações. Tem muita resistência contra esse acordo e a gente vem falando disso há um tempo. Só que até agora, tudo tem sido meio baseado no que a gente acha que está saindo por aí. O único ponto que eu consegui confirmar é que os termos desse memorando, dos quais tudo depende, vieram de algumas fontes iranianas que vazaram informações. Só que hoje surgiram vazamentos de fontes americanas também, e a gente vai ver o quanto isso é sério. Mas, como eu vou mostrar aqui, muita gente importante em Washington acredita que é bem real. Dizer que eles estão irritados é até pouco. É por isso que a gente vem dizendo que assim que esses termos forem divulgados pelo presidente Trump, vai haver uma tempestade de um jeito ou de outro. Ou vai acontecer aqui, ou vai acontecer no Irã. Mas ainda temos o mesmo problema de sempre, aquele que eu venho mencionando desde o começo. As declarações, nem estou falando do texto em si, as declarações do lado iraniano sobre o que eles dizem ter concordado e as dos Estados Unidos sobre o que dizem ter concordado continuam em mundos completamente diferentes. Então agora a pergunta é, quando o presidente Trump divulgar isso, o que vai acontecer depois? Agora eu vou analisar isso da mesma forma que fizemos com o documento iraniano vazado que mostramos para vocês. Vamos examinar aqui o documento americano que também vazou. Você vai perceber que tem muita coisa igual, o que já é bem preocupante. E é por isso que algumas dessas pessoas estão alarmadas com o que está saindo disso, e também porque eu continuo dizendo que é quase impossível que isso seja assinado. Eu duvido muito, especialmente quando o presidente Trump anunciar isso, e, pelo que parece, ele está sob uma pressão interna enorme, ele vai ter que divulgar a versão do texto antes do dia da assinatura. Eu acho que há uma grande probabilidade de nem haver assinatura, porque simplesmente não consigo imaginar ele politicamente conseguindo assinar isso. Uma coisa é o texto vazar, outra bem diferente é se qualquer versão do que eu vou te mostrar agora se confirmar. Agora, para mostrar um pouco da pressão que o presidente Trump vem enfrentando, aqui está ele, acho que foi com o líder da Síria, o Al-Shara, falando sobre esse assunto. Eu não só vou divulgar, como provavelmente vou fazer uma coletiva de imprensa e ler o documento para vocês, palavra por palavra, para garantir que a imprensa cubra tudo com precisão. Porque é um documento muito importante. Diferente do Obama, que poderia ter destruído o Oriente Médio com aquele acordo horrível, o JCPOA foi o pior acordo. Aquilo era um caminho para uma arma nuclear. O meu é uma barreira contra uma arma nuclear. Quer dizer, eu vejo gente dizendo, mas a gente já tinha um. Ele pagou uma fortuna por aquilo. A gente não pagou nada. Tá bom, a gente vai falar dessa parte de pagamento daqui a pouco. Mas olha, cada vez menos pessoas, até mesmo dentro do círculo do presidente Trump, acreditam nessa história. Quando ele continua repetindo isso sem parar, ele está usando a mesma tática que usou a vida política inteira. Repetir uma coisa tantas vezes que no fim ele acha que as pessoas vão acabar acreditando. Ele está preso nisso agora, repetindo até a exaustão que o acordo do Obama levava a uma arma nuclear. E qualquer pessoa com um mínimo de educação que tenha realmente olhado os termos desse acordo sabe que isso não tem nada de verdade. É totalmente inventado. Na verdade, é o oposto exato. Olha, eu não consigo enfatizar o suficiente o quanto a realidade é o oposto do que ele vive dizendo. O problema pra gente tentando juntar as peças é que se ele repete tantas vezes, acaba acreditando nisso. E aí vem a preocupação. Ele pode se convencer de qualquer coisa que não seja verdade e ainda falar com tanta convicção como se fosse. Agora, deixa eu te mostrar o que alguns dos apoiadores dele, na verdade, o que o Jesse Watters, da Fox News, disse ontem à noite no programa dele. E aí a gente se pergunta,
Será que ele está realmente dizendo o que pensa sobre os termos? Ou está tentando dar voz ao que quer convencer o presidente Trump de que os termos deveriam ser? Você decide. Os iranianos concordaram, em princípio, com a destruição completa e a remoção do urânio. Neste momento, eles não têm acesso a ele. Está enterrado a uma profundidade equivalente à altura de um arranha-céu. Os 3 locais estão inacessíveis, e os Estados Unidos são o único país com a capacidade técnica para conseguir remover esse material. Então nós vamos removê-lo junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, vamos destruí-lo e tirá-lo do país. Só então, e apenas então, é que haverá alívio das sanções. Além disso, eles não vão receber nenhum alívio de sanções se continuarem financiando o terrorismo. Se o Hezbollah atacar os judeus têm o direito de se defender, mas mesmo assim não haverá alívio de sanções. Ou seja, eles precisam manter o Hezbollah sob controle. E nós vamos manter nossa postura militar até que eles entreguem tudo. Esse é o acordo, certo? Esse é o acordo que vocês querem. Mas não existe, quer dizer, nenhuma versão. Nada que o lado iraniano tenha divulgado. Nada que esse novo documento que eu vou mostrar tenha revelado. E nada que ninguém tenha sequer mencionado. E tudo isso, praticamente tudo o que ele disse ali, vai contra tudo o que já foi dito e afirmado que estaria nesses acordos. Por exemplo, ele disse que não haverá alívio das sanções até que toda a poeira nuclear tenha sido removida. Ok, mas qualquer coisa relacionada ao programa nuclear, incluindo o enriquecimento, o material já reprocessado a 60% e todos os outros, nem sequer está em discussão até a segunda fase. O lado iraniano foi público e absolutamente claro sobre isso. E, aliás, até o lado americano também. Ninguém oficialmente contestou isso. A gente está buscando um cessar-fogo de 60 dias, com várias condições e exigências logo de início, para que possamos chegar a esse período de 60 dias e negociar as questões mais difíceis do programa nuclear. É disso que se trata. É a única coisa que está sendo discutida aqui. E para deixar bem claro, ninguém está dizendo, nem acreditando, que isso é um acordo para acabar com a guerra. Agora, o presidente Trump continua usando essa expressão, dizendo que isso vai acabar com a guerra agora. Mas quando você olha o que os próprios membros do governo estão dizendo, eles admitem, acho que até o vice-presidente falou isso recentemente, que a ideia é abrir um período de negociação de 60 dias para tratar dos outros pontos. Então, não tem mistério nenhum. O governo nunca disse que a segunda fase precisa estar concluída antes de haver qualquer alívio nas sanções. E aí ele vai além. E isso só pode ser ele expressando a própria preferência, o próprio desejo, aquele desejo maximalista que tanta gente nos Estados Unidos tem. Ele diz algo como, olha, não vai haver alívio nas sanções até que a gente tenha algum tipo de comprovação de que vocês se desvincularam totalmente de todos os seus grupos aliados e que não estão mais apoiando nenhum deles. E depois ele disse, nós não vamos nos retirar. As forças militares não vão se retirar até que tudo isso tenha sido feito. Olha, se a gente pudesse impor esses termos, nem teria havido cessar-fogo. Entende o que eu quero dizer? Se a gente pudesse exigir tudo isso, por que é que iríamos sequer entrar numa negociação? A gente teria continuado ajustando e diria algo como, olha, se vocês aceitarem esses termos, a gente para. Mas caso contrário, vamos continuar pressionando, porque teríamos poder para isso. Só que não temos. Por isso é que precisamos desse acordo. Por isso tivemos que aceitar o cessar-fogo, porque não podíamos fazer aquelas coisas. Então, dizer que o acordo inclui isso ou aquilo é pura fantasia. É só o Jesse Watters dizendo que ele gostaria que fosse verdade, projetando e torcendo para que o presidente Trump ouça e mude o acordo. Mas o problema é que ele não pode mudar o acordo. Não só porque o lado iraniano não vai aceitar, mas também porque a gente não tem poder para isso. A gente não pode simplesmente dizer, olha, vocês não vão ter nenhum alívio nas sanções até a fase 2.
quando o lado iraniano já deixou bem claro e repetiu várias vezes que não confia nos Estados Unidos. E eles dizem isso por causa do que aconteceu em 2018, em 2025, em 2026, quando começou essa guerra. Eles dizem: vocês mentiram pra gente, se retiraram do acordo, mudaram unilateralmente os termos do que já tínhamos acertado ou estávamos negociando e foram à guerra conosco. Então eles afirmam: não vamos dar um único passo até termos algo concreto nas mãos que comprove que vocês realmente vão cumprir o que estão dizendo. Esse é um dos grandes resultados das nossas ações no passado. Essa ideia de que somos tão fortes e poderosos que não há limites para o nosso poder e que não precisamos cumprir a palavra, nem como pessoas, nem como país, nem seguir o Estado de Direito. A gente nem precisa mais seguir o mínimo de decência, aquele princípio de que o sim é sim e o não é não. Esquece isso. Agora é fazer o que der na telha, dizer o que quiser e eliminar quem aparecer no caminho. Essa é a dura realidade. Aliás, tem sido assim há um bom tempo. Mas agora o Irã está dizendo que tem regras novas nesse jogo, que não vai mais seguir por esse caminho. Só que esse recado ainda não chegou para todo mundo. Mesmo assim, tem gente começando a entender o que está acontecendo. E dá para ver um certo nervosismo entre os apoiadores mais fervorosos de Trump. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. Mas antes vamos entrar nesse assunto, começando pelo Jack Keeney, porque ele já ouviu falar sobre isso. E quando eu digo ouviu, é porque ele está tentando comentar sobre isso no próximo trecho. Ele com certeza já viu esses termos e não está nada satisfeito com o que viu. Eu não consigo conciliar algumas das coisas que estão saindo do governo, vindas de fontes confiáveis. É isso que me deixa tão preocupado. Quando ouvi isso dos iranianos, eu descartei. Pensei, é a mesma conversa de sempre. Mas quando ouço de fontes do próprio governo, algumas das coisas que você ouviu e o que está nesse acordo, nada disso faz o menor sentido. É indefensável. Eu acho que o presidente deveria simplesmente divulgar o documento e deixar as pessoas verem o que tem ali, para a gente parar de discutir sobre algo que ninguém realmente viu. Então, ele disse, acho que naquele trecho que a gente mostrou há pouco, quando Trump falou, sim, vou divulgar em breve, talvez até leia os termos, ele disse isso com bastante confiança. Mas obviamente o Jack já viu. Claro, ele tem acesso aos níveis mais altos da administração. Então o que eu vou mostrar aqui sobre esses termos provavelmente não é algo que ele fez. Ele provavelmente não viu só os termos. Ele deve ter visto a redação completa, o texto mesmo. E é por isso que ele está tão frustrado. Veja, o Jesse Waters teve uma reação. O Jack Keane está tendo outra. Deixa eu te mostrar algumas das outras reações aqui. E você não vai se surpreender com isso. Essa é a Rebecca Heinrichs. E ela e o Mark Levin estão realmente muito firmes na parte que trata de Israel. A principal preocupação deles, literalmente a principal, não é com os Estados Unidos. É com o que acontece com Israel. E como a Rebecca disse nesse post no Truth Social, acho que foi ontem, ela falou que uma das maiores vantagens da nossa aliança, especialmente com Israel, é que a Guarda Revolucionária do Irã quer criar uma divisão entre nós. Restringir Israel não deveria fazer parte de um acordo com o Irã. O Hezbollah já é obrigado a se desarmar, de acordo com várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o Líbano é quem deveria garantir isso. Agora vocês querem falar em Estado de Direito? Agora querem que isso valha quando a gente ignora essas regras quando bem entende. Mas vou deixar esse ponto de lado por enquanto. Mas aí vem a parte principal. Israel não pode se dar ao luxo de não se defender, e não deveríamos esperar que continue fazendo isso indefinidamente. Então, no fim das contas, nós começamos uma guerra, nós e Israel, que não pode ser vencida. E esse é um ponto que precisa ser dito aqui, de forma muito clara. A gente precisa deixar isso absolutamente claro agora, neste momento, enquanto estamos enfrentando esse problema. Estamos nessa situação porque não reconhecemos os limites do poder.
Nós dissemos que queríamos, nós, os Estados Unidos e Israel, dissemos esse é o resultado que queremos. Queremos destruir o regime. Queremos uma mudança de regime. Queremos tomar o petróleo deles, seja lá o que o presidente Trump tinha em mente. Queremos destruir todas essas coisas. A capacidade de mísseis deles, seus aliados, seus grupos de apoio. Claro, o programa nuclear deles. E aí a gente queria poder mandar, tomar as decisões. Era isso que a gente queria. Esse era o nosso desejo. Tudo bem, eu acho que esses foram desejos ruins. Mas enfim, cada um pode ter o desejo que quiser. A questão é a seguinte, e aqui a gente vai deixar a moralidade de lado, porque do ponto de vista moral, ser mais forte não te dá o direito de usar a força para tomar o que você quer. Eu não ignoro isso, mas para esse argumento, vamos deixar isso de lado. Porque o ponto é, mesmo que você seja perverso, um vilão, se você não tem poder para obrigar o outro lado a ceder, então é burrice começar por esse caminho. E foi exatamente isso que tanto os Estados Unidos quanto Israel fizeram. A gente ficou meio embriagado com essa ideia de que tem todo esse poder. E é por isso que, como eu te disse há pouco, me preocupa quando o Trump repete tantas vezes uma coisa para tentar convencer os outros, que acaba se convencendo ele mesmo de que aquilo é verdade, mesmo quando não é. Tipo, somos a aliança militar mais poderosa da história do mundo. Não há nada que a gente não possa fazer. Tudo que eu faço dá certo. Ele disse isso tantas vezes, que talvez tenha passado a acreditar. Então, mesmo quando avisaram, e eu sei disso com certeza, porque conversei com algumas dessas pessoas, quando a inteligência dos Estados Unidos avisou, antes que o lado iraniano ia tomar o Estreito de Hormuz e que a gente não conseguiria retomar, que nem eliminar os líderes faria o sistema deles desmoronar. Mesmo assim, ele não acreditou. Eles já tinham substitutos para tudo isso, já planejados publicamente, e que não dá para vencer uma guerra só com bombardeio. Os militares, a inteligência, os especialistas disseram ao presidente que isso não ia funcionar. E ele respondeu, não me importa o que vocês digam, eu digo que vai funcionar, porque somos a aliança militar mais poderosa da história do mundo. E pronto, porque ele queria que fosse assim. Então seria assim. Agora, você pode convencer as pessoas de quase qualquer coisa, e a gente faz isso com frequência lá na Casa Branca. Mas você não pode convencer a realidade física. Você não pode conversar com uma pedra e fazer ela deixar de ser uma pedra. Então, quando você tem uma montanha de granito, com instalações construídas embaixo dela, capazes de resistir a explosões nucleares, não importa o quanto você fale, ela simplesmente não liga. Eles não se importam com quantas vezes você repete algo para tentar fazer parecer verdade, não é? E aqui estamos nós. Colocamos a nós mesmos numa situação da qual não dá para sair pela força militar. A gente não consegue derrotar esse inimigo nesse terreno, com essa mentalidade, com essa cultura e por aí vai, com esse tamanho enorme. E a gente já provou isso. Provou de forma concreta. Agora, queremos ficar indignados porque estamos sendo obrigados a encarar a realidade e lidar com ela. Não importa o discurso. E isso está deixando muita gente de cabelo em pé. Essa foi a Rebecca Hendricks. Vamos dar uma olhada em outros casos aqui. A gente mostra muito, com licença, o Mark Levin. Só um segundo. Precisei limpar a garganta aqui. O Mark Levin diz que esse acordo com o Irã não vai se sustentar se o Hezbollah for protegido. Então, o que ele está tentando dizer, de novo, é jogar essas coisas no ar para fazer o Trump parecer o pior possível, esperando que ele mude de ideia. Israel não vai aceitar um pacto suicida. E é ainda pior do que isso. O povo israelense não vai aceitar. O primeiro-ministro não vai aceitar. E nós também não deveríamos aceitar. Tá, então aqui está o problema, irmão Mark. O que você sugere como alternativa? Porque a gente não deveria aceitar isso. Tá bom. Então o que a gente deveria fazer? Voltar a lutar? Você acha que a gente não pensou nisso? Claro que não pensou, porque veja, ele ainda não consegue ou não quer encarar a realidade. E eu usei ele aqui como um exemplo,
perdoe o trocadilho, para representar todas essas outras pessoas em Washington, D.C. e em Israel que ainda acreditam nessas mesmas coisas. Ele só está repetindo o que tantos outros estão dizendo. Eles ainda não conseguem entender que o nosso poder militar não pode resolver isso. Então ele diz que esse acordo, que reflete a realidade, é algo que a gente não deveria fazer. Que deveríamos simplesmente acabar com ele e voltar a fazer outra coisa, porque não queremos aceitar isso. Eu entendo, você não quer aceitar. Mas não existe uma alternativa. Mesmo deixando a moral de lado. Mesmo que você seja uma pessoa má, cruel e tenha poder militar, se você não consegue forçar o outro lado a ceder, por causa da capacidade defensiva deles, e também pela cultura, pelo jeito que são e pelo tamanho que tem em relação aos recursos que você pode empregar, isso simplesmente não é suficiente para atingir esse objetivo. Então, nesse caso, não há escolha. Agora, como nós, de forma tola, fizemos uma escolha antes, quando já era óbvio que não conseguiríamos alcançar esse resultado, agora estamos presos. Então, ou você continua ignorando a realidade, e se o presidente Trump te ouvir e decidir retomar as operações militares, o custo vai ser muito, mas muito maior. Por mais difícil que seja acreditar, as coisas ainda podem piorar para a gente. A gente ainda não chegou no fundo do poço. Então não adianta cavar mais fundo quando você já está num buraco, certo? É o que todo mundo costuma dizer, mas é exatamente isso que eles estão defendendo. E ele não é o único, viu? Olha o Mark Thiessen, por exemplo. Ele é aquele que vive dizendo, é só matar todos eles, eliminar todo mundo que a gente não gosta. Ele é completamente sem moral. E faz questão de mostrar isso em público, com orgulho. Os Estados Unidos, junto com seus parceiros regionais, se comprometem a criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e desenvolvimento econômico da República do Irã, garantindo um financiamento de pelo menos 300 bilhões de dólares. Esse é um dos pontos do documento que vazou. Ele disse que, se for verdade, isso seria totalmente desastroso. Agora, vamos entender o que são esses termos que estão deixando todo mundo tão enlouquecido. E eu vou focar só nos que realmente importam, os que têm mais impacto. Olha, quando você for ver isso, é de cair o queixo. Eu mostrei para você o plano de 14 pontos que o Irã divulgou. Pois bem, esse aqui é um plano de 11 pontos. Então, já dá para ver que existem diferenças. E a gente ainda fica se perguntando, qual é a verdade? Qual é o documento real? Lembra, não dá para assinar nada se não houver uma única versão, um único texto. Então a gente ainda está esperando para ver se isso realmente existe. Essa vai ser uma situação diferente, mas você vai perceber que tem várias coisas parecidas. O que eu quero que você preste atenção, enquanto eu passo pelos pontos que temos aqui, são 4 trechos diferentes que eu separei, é o seguinte. O que está marcado em amarelo são coisas que os Estados Unidos precisam fazer. O que está em cinza são coisas que os dois lados têm que fazer. E o que está em azul é o que o lado iraniano precisa fazer. E o que você vai notar é que, pelo que eu vejo, só tem duas, coisas marcadas em azul aqui. De 11 pontos, só 2 são coisas que o Irã precisa fazer. E olha só, como essas coisas são pequenas e mornas, se a gente comparar com o que realmente precisa ser feito, com o que é muito mais sério. Não tem como tirar outra conclusão disso. É por isso que o Jack Keane ficou enlouquecido. É por isso que o Mark Levin está enlouquecido. O Mark Thiessen também. Porque eles percebem que isso aqui é praticamente um documento de rendição. Ele reconhece a realidade. É necessário, sim. E daqui a pouco eu vou explicar por que eu ainda digo que o melhor plano para o Trump, o mais provável, mesmo agora, é o plano de simplesmente se afastar. Já falo mais sobre isso. Mas dá para ver que se ele realmente assinasse isso, se realmente concordasse e isso fosse colocado em prática, seria um documento de rendição. E não tem como disfarçar isso, cara. É ruim desse jeito mesmo. Vamos começar dando uma olhada nisso. Primeiro ponto.
A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, junto com seus aliados na guerra atual, declaram ao assinar esse memorando. E, aliás, tem aquela manchete que vimos hoje de manhã que vazou do lado ocidental, que, com a assinatura desse acordo, haverá um fim imediato e permanente da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. E esse é um dos pontos principais. É por isso que tanto a Rebecca Heinrichs quanto o Mark Levin ficaram completamente fora de si. Porque, veja bem, eles colocam os interesses de Israel acima dos interesses dos Estados Unidos. E ao dizer que precisamos tirar isso do Líbano, a gente vai falar sobre isso com o Doug McGregor hoje à tarde, aliás, ao meio-dia. Não percam esse programa, pessoal. Sério, não percam esse, porque ele vai falar bastante sobre o Netanyahu em especial. Mas dá para imaginar, mesmo sem ver nada, que com Irã e Israel no meio de um conflito, com tropas em solo no sul do Líbano e com o plano de batalha em Beirute ainda longe de estar concluído, simplesmente pedir para eles pararem e irem embora é quase impossível de imaginar dentro de Israel. Então é algo que eles vão ter que tentar resolver. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Esse é o presidente Trump falando sobre a questão de Israel. Gary, coloca esse aí pra gente. Não, desculpa. Vamos com o que diz Keane duvida, o número 2. Daniel, a gente já tocou essa. A gente já tocou essa? Ah, tá, desculpa. Eu me confundi aqui. Essa é a do presidente Trump. Ah, sim, desculpa. Aqui tá o presidente Trump falando sobre o Hezbollah. Israel está lutando contra o Hezbollah há tempo demais, e muita gente está morrendo. E não é preciso derrubar um prédio inteiro toda vez que estão procurando alguém, porque tem muita gente morando nesses prédios. E posso te garantir, nem todos ali são do Hezbollah. Eu sugeri a Israel que deixasse a Síria lidar com o Hezbollah, porque, para ser sincero, acho que eles fariam um trabalho melhor nisso. Ah, claro. Sabe de uma coisa? Síria, que tal você entrar em guerra com o Hezbollah? Israel só se move para o sul, sem problema. Vamos lá, gente. Isso está completamente fora da realidade. Se você é pró-Israel ou se é israelense, dá para entender por que isso deixaria você irritado. Porque basicamente o Trump está dizendo, só cai fora. A gente não vai fazer isso no meio de uma guerra. Isso vai ser incrivelmente difícil, se não totalmente impossível. Mas aí ele muda de tom e diz, sabe o quê? Seria até legal se outro país simplesmente entrasse na jogada. E eu acho que quando a câmera deu aquele zoom para trás, posso estar misturando essas duas entrevistas aqui, mas o presidente Trump também estava conversando com al-Assad, o líder da Síria, bem ao lado dele. Não lembro se era essa entrevista ou outra, mas foi por aí. Agora dá para imaginar o Assad dizendo, espera aí, como é que é? Você quer que eu entre em guerra com o Hezbollah? De jeito nenhum que isso vai acontecer. Quer dizer, primeiro, eles não têm capacidade militar para isso. E segundo, por que eles iriam querer ajudar Israel e lutar a guerra por eles, só para Israel poder voltar para casa depois? Isso está completamente fora da realidade. O fato de você dizer isso em voz alta e parecer que realmente acredita que vai fazer isso é um problema sério. Vamos voltar um pouco, porque tem mais coisa aqui. A República Islâmica do Irã, esse é o ponto número 3, e os Estados Unidos se comprometem a negociar e chegar a um acordo final em no máximo 60 dias. Então a questão é que isso estabelece um prazo de 60 dias para resolver os pontos mais difíceis. Assim que esse memorando de entendimento for assinado, os Estados Unidos vão suspender o bloqueio contra o Irã e restabelecer o tráfego em no máximo 30 dias, até atingir a capacidade total. Os Estados Unidos também vão se comprometer a retirar suas forças das áreas ao redor em até 30 dias depois do acordo final. É por isso que eu digo que isso começa a parecer um documento de rendição, porque você vai declarar isso logo de cara, ou pelo menos dentro de 30 dias depois de assinar o acordo. Então, quando estivermos na segunda fase,
tentando chegar a essa etapa para negociar esses pontos, a gente vai ter que suspender o bloqueio para que todo o petróleo iraniano possa sair. Claro, o lado iraniano também vai suspender o bloqueio deles, e isso significa que todo o petróleo árabe que estava retido lá também vai poder sair. Então, por um lado, isso é bom. Mas isso exige que a gente diga tudo o que vem fazendo. Tudo isso, lembra? Já mostramos isso para você algumas vezes. O presidente Trump, no começo, disse que a Guarda Revolucionária Iraniana tinha que se render ou enfrentar a morte certa e que a gente ia acabar com o regime, que haveria uma mudança de regime. Ele disse, tivemos mudança de regime. Vencemos essa guerra. Lembra de tudo aquilo no início? E agora estamos aqui dizendo que se chegarmos à segunda fase, vamos nos retirar da região. É por isso que tanta gente diz que esse é um documento de rendição. Porque é mesmo. Você pode dar o nome que quiser, pode tentar girar o título do jeito que quiser, mas o essencial, se for colocado em prática, mostra claramente outro resultado, e uma derrota militar. Pensa bem nisso por um instante. Vamos seguir em frente. E aqui está o próximo ponto. Ao assinar esse memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã vai imediatamente tomar medidas para garantir que o tráfego de navios mercantes entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, e no sentido contrário, seja retomado em até 30 dias. Então, o mesmo prazo de 30 dias que a nossa operação de bloqueio precisa parar, o bloqueio deles também para. Agora, o item número 6. Os Estados Unidos se comprometem, junto com seus parceiros regionais, e esse é importante, a criar um plano abrangente, acordado por ambas as partes, para a reabilitação e desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, garantindo um financiamento de 300 bilhões de dólares. E isso é uma pílula amarga de engolir, porque lembra a Primeira Guerra Mundial, quando os alemães ficaram sobrecarregados com as reparações de guerra. Só o lado derrotado é que paga reparações de guerra. E se o presidente Trump realmente concordou com isso, se for verdade, então é a maior admissão de derrota militar, de derrota estratégica, que se pode imaginar. E isso é algo que o Jack Keane também reconheceu. E o Gary mostrou esse trecho. O Keane, no programa do Hannity. Foi sobre isso que ele estava falando ontem à noite, no Hannity. O financiamento é real. Existe um fundo de investimento de 300 bilhões de dólares. E quem se importa de onde vem esse dinheiro? Se não vem dos Estados Unidos, tudo bem, eu entendo. Claro que não deveria vir, mas na verdade não deveria vir de ninguém. Quando ajudamos na recuperação da Alemanha e do Japão, os nazistas não estavam no comando. Os imperialistas japoneses não estavam no comando. Aqui os iranianos estão no comando. Os assassinos e os brutamontes ainda estão no poder. A gente não deve dar esse dinheiro para eles, porque o que eles vão fazer com isso? Vão recuperar tudo que tiramos deles. E quem se importa se o dinheiro vem dos árabes, dos cataris ou de quem for? Eles não deveriam receber nada disso. Essa é a realidade. Eles vão pegar esse dinheiro e recuperar tudo. E você sabe disso, Sean. Você sabe que não dá para confiar nessas pessoas. Eu não confio nos iranianos. Eu sou do tipo que confia, mas verifica. Mas eu ouvi o vice-presidente dizer que eles não recebem nada a menos que façam aquelas coisas. Eles não ganham nada até fazerem alguma coisa. Não é o nosso dinheiro. E ele disse que nunca aprovaram nenhum acordo para que o Catar desse um centavo para eles. Ele também disse que abririam a porta se países árabes quisessem investir mais para frente. Mas isso só se eles começarem a cumprir as promessas que dizem ter assumido. Ok. Isso não são reparações de guerra, cara. Não, isso é outra coisa, mais para frente. Eles podem investir na reconciliação com o Irã. Então, só para deixar tudo bem claro aqui, o que ele acabou de dizer, presta atenção para não perder, ele está tentando de novo maquiar a situação, mas agora já é mais como um cadáver do que um porco com batom. Porque para qualquer país do Golfo investir no Irã, isso significa que o lado que te atacou
e contra o qual você reagiu é o mesmo que você vai ajudar a reconstruir. E eles ainda teriam poder para forçar o cumprimento do jeito que quiserem, com as condições que quiserem, para que 300 bilhões de dólares do lado que foi atingido sejam entregues de volta ao lado que fez o ataque. E isso aconteceu porque, obviamente, fomos nós que acendemos o fogo. A gente atacou primeiro e depois eles responderam exatamente como eu mostrei para você nos meses que antecederam essa guerra, especialmente nas semanas anteriores. Era isso que os iranianos diziam que fariam, e fizeram exatamente o que prometeram. E agora, se houver novas exigências, porque claramente eles foram atingidos de forma muito pesada, acho que o último número que vi falava em algo em torno de 20 mil alvos atingidos pelas forças aliadas. E acredito que alguns desses ataques vieram de países do Conselho de Cooperação do Golfo. Tenho quase certeza de que os Emirados Árabes Unidos participaram de parte disso, junto com Israel e os Estados Unidos. Então foram cerca de 20 mil alvos atingidos no Irã. Então, é claro que eles ficaram completamente arrasados, principalmente na economia. Por isso estão dizendo, olha, a gente não vai encerrar isso enquanto não receber algum tipo de reparação. Você pode chamar de investimento, pode chamar do que quiser, mas isso é uma exigência para o acordo. Se eles não receberem isso, não tem acordo. Agora, talvez você se lembre, quando tivemos o professor Morandi aqui, logo depois do anúncio em que o presidente Trump disse que havia um memorando de entendimento acertado, ele ainda listou várias coisas que precisariam acontecer. E uma delas era a troca de dinheiro. Aliás, falando em dinheiro, tem outro ponto ali que também trata de recursos financeiros. A gente já vai chegar nesse ponto. Os Estados Unidos, voltando ao item número 7, se comprometem a encerrar, num cronograma que ainda vai ser definido como parte do acordo final, todos os tipos de sanções que hoje atingem a República Islâmica do Irã. Isso inclui as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e também todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, tanto as primárias quanto as secundárias. Isso é outra coisa. Uau, você está brincando comigo? Todas as sanções, todas as regras do Conselho de Segurança contra o Irã, tudo isso teria que ser revogado e sair de cena. Mesmo que não houvesse mais nada nesse ponto além disso, já seria uma vitória enorme para o Irã. É difícil exagerar o tamanho disso. Pode até ser maior do que aqueles 300 bilhões de dólares, porque eu duvido que isso realmente aconteça. Duvido que se concretize. Tem, sei lá, uns 10% de chance. Não é zero. 10% ainda é alguma coisa no caminho. Mas há tantos obstáculos contra isso. Eu ficaria surpreso se acontecesse. Agora, se ele incluísse o alívio das sanções e todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sendo retiradas, aí sim seria incrível. E isso deixaria toda essa turma, o Mark Thiessen, o Jack Keane, a Rebecca Heinrichs, o Keith Kellogg, todos eles completamente fora de si. O cabelo deles ia pegar fogo, talvez as cabeças explodissem, sei lá. Mas eles simplesmente não conseguiam entender que a gente foi para a guerra com o Irã e saiu de lá com eles ainda mais fortes. Porque veja bem, mesmo deixando de lado a parte física, só olhando para o lado financeiro, se eles saem disso numa situação em que todas as regras do Conselho de Segurança da ONU caíram, todas as sanções acabaram e o regime deles continua no poder, a Guarda Revolucionária ainda existe e eles ainda têm uma marinha. Mesmo depois de 158 navios afundados. Mas os navios que realmente importam, os que controlam o estreito, esses continuam praticamente intactos. E os mísseis de longo alcance deles também continuam intactos. Na verdade, é bem provável que fiquem ainda maiores e mais curtos, porque eles continuam produzindo tudo isso debaixo da terra. Os drones de longo alcance continuam sendo um problema. E agora, os de curto alcance também estão se tornando cada vez mais problemáticos.
Onde quer que a gente olhe, eles estão militarmente, economicamente e geopoliticamente muito mais fortes do que antes. E eu te garanto, quando a poeira baixar, se qualquer versão disso acontecer, ou se o Irã simplesmente resistir mais do que a gente, e a gente tentar voltar e lutar de novo para provar que o mesmo aconteceria uma segunda vez, o valor e o respeito deles no mundo vão disparar, enquanto os nossos vão despencar. Foi isso que a gente conquistou ao começar uma guerra que nunca deveríamos ter travado. Cara, a gente precisa manter isso bem claro na cabeça. Isso agora está acontecendo bem diante dos seus olhos. É o preço de fazer algo tolo, o preço de ignorar a realidade. E esse preço ainda não acabou. Deixa eu voltar um pouco, ainda tem mais para mostrar. Aqui tem outro ponto importante. A República Islâmica do Irã reafirma que nunca vai produzir uma arma nuclear. Pois é, você acredita nisso? Eles dizem isso desde 2003, repetindo ao longo de todo esse tempo, inclusive durante o período de 2025, quando as negociações que a gente usou como cobertura para um ataque estavam acontecendo. Durante todas aquelas negociações, que a gente descobriu depois, o objetivo era atacar. E desde então, eles continuam dizendo que não estão buscando uma arma nuclear. Então é como dizer, olha, eu preciso que você declare que está segurando um marca-texto amarelo. Ok, eu declaro que estou segurando um marca-texto amarelo. Isso literalmente não custa nada. Então eu tenho essa parte marcada em azul. Essa é uma das duas principais coisas que o Irã é obrigado a fazer. E mesmo assim, isso nem conta, porque eles já fizeram isso. Ou seja, não custa absolutamente nada para eles. Eles podem declarar o que quiserem o dia inteiro. Essa é uma das poucas que estão aqui. Mas tem outras bem mais importantes. Aqui vai uma. Essa está em cinza, isso é o que os dois lados devem fazer. Número 9. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos concordam que enquanto o acordo final não for concluído, eles vão manter o status quo. Isso significa que mesmo depois que o acordo final for assinado, depois do período de 60 dias, quando chegarem à parte final, o Irã vai manter o status quo do seu programa nuclear, e os Estados Unidos não vão impor novas sanções ao Irã, nem reforçar suas forças na região. Então, a gente não vai enviar mais tropas e eles não vão mudar o status quo. Isso é ótimo. Mas, na verdade, eu poderia ter colocado isso na categoria amarela, porque isso exige que os Estados Unidos não imponham novas sanções ao Irã. E para o Irã, significa que eles podem continuar fazendo o que quiserem. Então, na verdade, isso é algo que se encaixa só na categoria amarela. Mas como os dois lados estão incluídos, eu tive que colocar dessa forma. Mas até esse ponto é bem contrário ao que a gente gostaria. E fica pior. Número 10. Os Estados Unidos se comprometem que, imediatamente após a assinatura desse memorando de entendimento, e até a data em que as sanções forem suspensas, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai emitir autorizações para exportações de petróleo bruto iraniano, produtos petroquímicos e seus derivados, além de serviços relacionados ao setor de petróleo, como bancos, seguros, transporte e outros. De novo, os se comprometem a agir imediatamente depois da assinatura. Então, mesmo que algumas sanções a gente não vá impor novas e outras só caiam no acordo final, a liberação começa de imediato no setor de energia e infraestrutura. Essa é uma das coisas que o professor Morandi repetia para a gente o tempo todo. E tá aí, se esse for mesmo o documento que vazou, de novo, por pessoas próximas ao governo, isso é algo importante. Isso viria logo de cara. Agora, o último ponto de que eu estou falando, dinheiro. Os Estados Unidos se comprometem que, diante do avanço das negociações rumo a um acordo final, os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã serão liberados e ficarão totalmente disponíveis. Você deve lembrar, acho que foi anteontem, a gente mostrou aqui o vice-presidente Vance sendo questionado sobre isso, se esse ponto estava no texto. E ele respondeu não vi em lugar nenhum a quantia de 24 bilhões de dólares.
Pois bem, agora dá pra ver que nesse texto aqui, se ele for autêntico, não aparece nenhum valor de 24 dólares. There's no number here of 24 billion, but it does say that their frozen funds will be. Mas o texto diz que os fundos congelados deles serão liberados e ficarão totalmente disponíveis. O professor Morandi disse que, pelo entendimento dele, isso ficaria entre 10 e 12 bilhões de dólares, e o restante viria depois. Então haveria um processo para isso que seguiria adiante. Mas, de novo, assim como no caso do alívio das sanções, eles querem dinheiro logo de início. Porque é isso que o Irã vem dizendo repetidamente para quem quiser ouvir, que são passos necessários logo no começo. E isso porque a gente destruiu a confiança, porque mentimos tantas vezes sobre quais eram nossas intenções. Então agora eles precisam receber algo concreto antes de dar o próximo passo. A boa notícia do nosso lado é que, ao que tudo indica, eles ainda estão dispostos a dar vários passos. Se receberem algo de imediato, vão continuar avançando depois. E se conseguir um acordo que encerre o programa nuclear de uma forma que nos satisfaça, aparentemente o Irã está disposto a fazer isso. Eles estão dispostos a negociar nesse caminho, desde que, e eu não vi nada ali sobre essa parte. Uma das diferenças é que o lado iraniano disse que no acordo deles, os Estados Unidos, ou melhor, que eles ainda manteriam o controle do Estreito de Hormuz. Esse era um dos principais pontos naquele documento. Neste aqui, não há nada sobre controle do Estreito de Hormuz, então isso ainda precisa ser visto. Essa é uma das poucas diferenças realmente importantes entre o documento iraniano de 14 pontos que foi vazado e o americano de 11 pontos que foi divulgado. Isso é mais uma coisa que o presidente Trump precisa explicar. Mas só para encerrar, tem mais algumas partes finais aqui. Just a couple of final parts here. Listen, nothing in this at all about the. Olha, não tem nada aqui sobre os representantes. Nada sobre qualquer tipo de retirada de outras áreas por parte do Irã. Então, juntando tudo, isso está tipo 90% do jeito que os iranianos querem. E os outros 10%, e mesmo esses 10%, são basicamente só o lado deles concordando com o que já tinham dito. A questão toda do Estreito de Hormuz, a gente ainda vai ter que ver como isso vai se desenrolar. Mas deixa eu te dizer, talvez seja mais uma situação bem clara. Se os termos que o presidente Trump vai ler para a imprensa, como ele acabou de dizer, não forem sinônimos, idênticos, letra por letra, ao que o lado iraniano disser, é isso que a gente assinou, então vai ter problema. É por isso que eu digo que quando o Trump divulgar isso, vai ser um estouro. Porque ou todas essas pessoas que eu acabei de mostrar, e muitas outras do lado americano, vão enlouquecer se qualquer versão daquilo, especialmente aquelas partes em destaque amarelo, estiverem no documento. Vão dizer, você perdeu a cabeça. Os apoiadores dele vão dizer, você perdeu a cabeça. Você se rendeu ao Irã. E se essas partes não estiverem lá, aí o lado iraniano é que vai dizer, você perdeu a cabeça. Isso não foi o que você assinou. Mais uma vez, você violou a normalidade diplomática e mentiu pra gente. Isso não foi o que a gente combinou. Então, a guerra continua. E o lado iraniano provavelmente não vai reiniciá-la, mas vai manter o controle da parte deles do bloqueio. E as dificuldades econômicas para os Estados Unidos vão continuar se acumulando. E aí, o que acontece? O presidente Trump vai estar numa posição. Então, o que ele faz? Volta atrás e cede de novo. Finalmente concorda com aquelas condições. Ouve os Martinsons e os Jack Teens e volta para Actifat, aumentando ainda mais o custo para a gente. Tá vendo? Ele se colocou num círculo inacreditável. Simplesmente não consegue sair disso, porque ficou insistindo em fechar esse acordo no dia do aniversário dele para poder comemorar. Você lembra daquela postagem no Truth Social que eu fiz, dizendo que ele era o maior presidente de todos os tempos? Ninguém tinha conseguido isso. Só ele podia fazer. Ele é incrível. Um discurso cheio de autoelogios, né? Ele disse isso no dia do aniversário dele porque queria toda essa atenção. Pois é. O preço para conseguir isso agora é que ele vai ter que bancar, cara. Não dá mais para ficar falando essas coisas como antes.
E claro, muita gente nos Estados Unidos está perguntando: por que você não divulga as informações? Se você está dizendo que tem um acordo, se está dizendo que tudo já foi acertado, se está dizendo que a cerimônia de assinatura vai ser na sexta-feira, não tem motivo para esconder. Você devia estar se gabando disso. Devia estar dizendo: aqui estão os termos que eu consegui, é isso que a gente vai assinar. Porque ele vive repetindo o tempo todo o quanto isso é ótimo para os Estados Unidos. Isso vai mudar completamente o Oriente Médio. Vai ser algo maior daqui para frente e tudo mais. Ok, então divulga as informações. Mas ele não faz isso. E eu acho que dá para entender o motivo. Acho que tem uma razão para aquela lista de termos ter vazado. Porque tem gente dentro do governo, próxima dele, que o detesta e quer que isso venha a público da pior forma possível para ele não assinar o acordo na sexta-feira. Para mim, esse é o cenário mais provável. A gente já viu muito disso aqui em Washington nos últimos anos, especialmente desde que o Trump voltou ao cargo, tanto na área de inteligência quanto na militar e agora com esse telegrama diplomático. Então vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas olha, ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. A gente vai encerrar com você por aqui, mas o Doug McGregor vai voltar hoje, ao meio-dia, e a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe o lado israelense dessa história. E se você acha que o pessoal em Washington já está surtando, espera só para ver o que está saindo de Israel, especialmente do Benjamin Netanyahu e de alguns dos seus apoiadores. Depois, você vai ouvir a análise do Doug sobre tudo isso. E eu te garanto, tanto do ponto de vista militar e diplomático, quanto político, ele vai ter muito o que comentar. Então a gente se vê ao meio-dia, no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando te convencer a comprar ouro, nem dizendo como você deve cuidar da sua carteira de ações, mas tem um jeito de nos ajudar. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta. Like button and share this with somebody you love.